famílias! Hoje nós vamos aprender um novo princípio. Estamos aprendendo princípios baseados na palavra de Deus. Hoje vamos aprender o princípio da coragem. Vamos meditar sobre coragem. Vamos basear esse princípio na vida de Moisés. Com certeza você já aprendeu sobre a vida de Moisés. Para aprender mais sobre a vida de Moisés, você pode pesquisar lá na Bíblia, no livro de Êxodo. Combinado? Muito bem. Muitos conhecem a vida de Moisés e toda a sua trajetória. No entanto, eu vou frisar 3 pontos na vida de Moisés: o seu nascimento, a trajetória de sua vida e o que ele se tornou para o povo de Israel. Vamos lá. Em Êxodo, nós vamos ouvir, observar, meditar que o povo de Israel se tornou escravo no Egito. José havia ido para o Egito, ele foi uma bênção para os egípcios. No entanto, sua família se instalou no Egito e o tempo passou. Eles prosperaram. A Bíblia diz que Faraó percebeu que os israelitas se multiplicavam muito. E aí, crianças e família, a Bíblia diz que Faraó, ele procurou um meio de exterminar o povo egípcio. Ele baixou uma lei que todos os filhos homens, os primogênitos masculinos homens, deveriam ser exterminados. Naquela época, crianças, Deus tinha o propósito na vida de um menino. Vocês já imaginaram, crianças, o povo de Deus, o povo chamado por Deus, escolhido por Deus, se tornar escravo durante 400 anos? Mas em Êxodo diz que o clamor do povo subiu ao coração de Deus. E aí, crianças, Deus escolheu um menino. O nome desse menino foi Moisés. A Bíblia diz que a mãe de Moisés, ela teve o bebê. E quando ele nasceu, ele era um menino. Deus colocou no coração dela salvar aquele menino. Ela pediu a Deus uma estratégia. Deus deu a ela uma ideia. Colocou o bebezinho no cesto e deixou o bebezinho às margens do rio Nilo. A Bíblia diz que aquele bebezinho foi até o encontro da princesa. A princesa o tomou das águas e o chamou de Moisés, tirado das águas. Crianças, um bebê que tinha um histórico de ser executado, morto. Mas a Bíblia diz que o plano de Deus se cumpriu na vida daquele bebê. Ele foi salvo pela princesa. Após Moisés crescer, deixar de ser amamentado, a princesa o levou para o palácio. E ele foi criado como um príncipe pela família do Egito. No entanto, crianças, aquele rapazinho se tornou um jovem. A Bíblia diz que ele era culto, ele era estudado. Com certeza, Moisés descobriu quem ele era. E aí, crianças, ele não se conformou mais com a escravidão do povo. Ele se revoltou e fugiu do Egito. O tempo passou. E aí, crianças, nós podemos pensar assim: como a coragem se manifestou na vida de Moisés? A Bíblia diz que um dia, crianças, Moisés estava lá na terra de Midian, apacentando o rebanho do seu sogro. E Deus se revelou a Moisés. Em Êxodo 3 diz que a sarça ardia e não se consumia. Crianças, vocês podem ler, meditar, observar. Quando Deus se revelou a Moisés, ele disse: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó.
Com certeza, crianças, Moisés sabia que ele era o verdadeiro Deus. E a Bíblia diz que Deus falou para ele: Moisés, você vai voltar ao Egito e você vai falar ao povo, vai falar ao faraó, que eu quero que o meu povo saia. Crianças, um bebezinho que estava dentro de um cestinho, abandonado às margens do rio Nilo, se tornou o libertador de Israel. A Bíblia diz, crianças, que Moisés conversou com Deus. Ele disse: eu sou tímido. Isso está lá em Êxodo. Mas diz que Deus disse a ele: não temas, eu sou contigo. A Bíblia diz, crianças, que Moisés se apresentou ao faraó. Ele disse ao faraó que ele deveria tirar o povo do Egito. Vocês conhecem a história das 10 pragas. E o faraó mandou Moisés sair do Egito com todo o povo de Israel. A palavra de Deus se cumpriu na vida de Israel. Eles saíram do tempo de escravidão e foram caminhar rumo à terra prometida. Nós aprendemos com isso que Deus pode nos abençoar, tornar a nossa vida corajosa. Você pode estar se perguntando: mas eu não tenho chamado para libertar um povo, eu não vou ser governador. Mas você pode passar por situações na sua vida em que você precisa ter coragem, uma prova, algum desafio na sua vida. Então, vamos pedir a Deus que nos ensine a ser corajosos. E o texto bíblico da história de hoje é Isaías 41:13, que diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Vamos, crianças, pedir a Deus que nos ensine a ser corajosos, nos lembrando que Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Moisés ouviu a voz de Deus, obedeceu e Deus cumpriu o seu propósito. Vamos pedir a Deus coragem para cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Um abraço, crianças!